Olá, boa noite. Meu nome é doutora Natasha Reimer. Estamos aqui mais um dia para mais uma live. Eu vou colocar aqui só o assunto para a gente poder ficar aqui em pauta, para que as pessoas comecem a perguntar, né? Qual é o nosso assunto? Deixa eu colocar ele aqui. Oi, tô vendo todo mundo chegando. Já já teremos aí a Jennifer, diretamente de Toronto, Canadá. Também teremos a doutora Suelen Colombo também comentando hoje. Vamos saber bastantes informações de fora, né? Deixa eu chamar a doutora Suelen aqui, para ela dar um auxílio para mim, que eu não estou. Doutora Suelen, hoje vamos falar aí diretamente. Oi, doutora Suelen, boa Olá, noite. boa noite, tudo bem? Tudo bom? E aí, hoje vamos falar com a Jennifer, né? Diretamente de Toronto. E hoje vai ser muito interessante, vai ser nosso fechamento e ela já pontuou algumas coisas que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Eu preciso colocar aqui o nosso tema, né? Aonde mesmo que eu tinha que colocar, doutora? Você tinha me Você mencionado? escreve aqui nos comentários e depois você Ah, tá. segura e fixa. Tá, deixa eu tentar colocar aqui nos Já tô vendo comentários. bastante gente. Vamos Daniel, meu esperar. amigo, já está aqui. Os comentários eu não sei, não tô conseguindo anexar nos comentários, não. Porque ele sobe rápido, aí tem que segurar até fixar. Aí nisso demora um pouquinho. Tô segurando, mas ele não quer fixar, não. Hoje vai ficar sem ele. Então não tem problema. Felizmente eu fiz, mas vamos ter que ficar sem ele. Parece que o meu celular também acho que tá um pouco baixo, não tá? Ou tá Tá. bom? Não, tá bom, tá bom. Tá bom? Tá. Então, vamos falar hoje sobre assim, os impactos da Covid-19, né? Lá diretamente Isso. de Toronto, Canadá. A doutora, tem alguma pontuação que gostaria de estar fazendo? Não, por enquanto, como a gente já ouviu ela, eu queria que as pessoas pudessem ouvi-la, que eu acho que vai ser muito enriquecedor, e no final a gente volta e faz o comparativo, pode ser? Pode ser? Será que ela Então, já chegou? ela já está aí já. Eu preciso Ah, que então a, beleza. a Então eu saio doutora. para ela poder entrar, tá? Isso, tá Só um bom. minuto. Jennifer, eu vou chamar ela aqui para ela poder estar participando junto com a gente. Tem esse problema de conexão. Quer dizer, oi, tudo bem, Olá, querida? tudo e vocês? E aí, como que estão as coisas por aí? Essa é a Jennifer Garcia, né? Uma colega parceira aí nossa, diretamente de Toronto, Canadá. Ela vem aí falar para a gente sobre os impactos que vem acontecendo da Covid-19, né? E a gente gostaria de ouvir você hoje. Muito obrigada pelo convite, dividir um pouquinho do que está acontecendo desse lado do mundo, a 10 mil quilômetros de distância de vocês. O vírus é o mesmo, mas as medidas e prevenções eu vejo que é muito diferente. O jeito que a mídia está entregando aqui para a gente de fora, como o Brasil está lidando com isso, é bem preocupante. As pessoas daqui me perguntam muito se a minha família está segura, se os meus amigos estão seguros no Brasil, porque é tudo muito, muito diferente, como a quarentena aí está sendo tratada. Tá. E como que está sendo para você lá, aí, os benefícios? Como que está acontecendo isso aí? Aqui para gente, desde o do começo de março, a quarentena ela foi instaurada como primeiramente uma medida de precaução a todos os viajantes internacionais. A recomendação era chegar em casa, ficar os primeiros 14 dias em casa, se apresentar algum sintoma, ligar primeiro para um hospital, ligar para o seu provedor de saúde, saber para onde você vai ser direcionado, porque as clínicas não atendiam o público comum, só os hospitais estavam registrados para testes. E a partir do dia 18 de março, a quarentena ela foi obrigatória e tudo que era todos os serviços não considerados essenciais foram fechados. Então, hoje nós temos farmácias, nós temos supermercados, postos de gasolina abertos, mas
o que não é considerado essencial, salão, manicure, restaurante, não pode entrar para jantar. Se você quiser comer naquele específico restaurante, liga, pede, o entregador retira, leva até a sua casa, mas você não pode sentar e comer no restaurante. Há quanto tempo você está aí no 2 anos Toronto? e meio. 2 e meio. 2 anos e meio, né? Você Uhum. teve aqui recentemente aqui no Brasil, né? Você veio no Tive. Carnaval Tive durante o e carnaval, retornei dia 5 de março, desembarquei dia 6 de março aqui no Canadá, e nem o governo brasileiro teve um controle bom na saída do aeroporto, não foram feitas perguntas, não foi medida a minha temperatura, e ao chegar aqui também não aconteceu isso. Então nós preferimos fazer a primeira quarentena voluntária dos 14 dias, mas ao fim dos nossos 14 dias ela virou obrigatória para o país inteiro. Então, graças a Deus, tudo deu certo, a gente não teve nenhum problema na viagem ou na volta, mas mesmo se tivesse o critério para teste aqui no Canadá, são grupos de risco acima de 60, apresentando sintomas dentro do hospital por um específico período de tempo. Eu, como uma pessoa saudável de 32 anos, não poderia chegar no hospital e solicitar um teste somente por ter febre ou tosse. Eu tenho que estar dentro de um critério bem rigoroso deles aqui para eu poder ser testada. quando você veio para o Brasil, aí já estava se falando do coronavírus? Já Eu tinha? embarquei para o Brasil no dia 20 de fevereiro e o primeiro caso foi registrado no dia 28 de janeiro. Então, dia 28 de janeiro, o Canadá registrou o primeiro caso de um homem por volta dos seus 55 anos, retornou da China, apresentando sintomas. E assim que ele retornou, ele ligou para o 911, que é o nosso telefone de emergência. Ele reportou que estava na cidade, que era o epicentro da doença até o momento, foi levado para o hospital para testes. No dia seguinte, a esposa começou a apresentar sintomas e ela ficou isolada em casa. E 2 dias depois, ele foi confirmado. Então, esse foi o primeiro caso confirmado. E os números crescem, mas não crescem tanto quanto está crescendo em alguns países por conta dessa restrição e essa quarentena. A gente toma multa aqui se não respeitar o distanciamento social. E as multas, elas vão até $1.000. Gostaria de saber se vocês passaram por algum pânico inicial quando foi instaurada a questão de isolamento. Sim, sim. Acho que as cidades em volta de Toronto, eu não posso falar sobre o Canadá inteiro, mas Ontário e Toronto eu posso explicar um pouco. Papel higiênico foi a primeira coisa que acabou de todos os supermercados e lojas. A gente ainda não encontrou qual é esse relacionamento tão maluco que as pessoas teve com isso, mas a primeira intenção é vamos estocar comida, vamos estocar coisas, porque se isso falta durante o período que eu estou presa em casa, eu tenho. Então, no downtown, que é onde eu moro, bem no centro de Toronto, as coisas não estavam faltando com tanta frequência como as cidades do subúrbio, porque são casas, as pessoas dirigem, elas chegam ao supermercado, tentam colocar tudo que conseguem dentro do porta-malas e levar. Enquanto a gente, morando no centro da cidade, a gente caminha 2 quarteirões e só carrega para casa o que dá para levar na mão. Então, não tinha falta de produtos no centro da cidade, mas as cidades em volta, sim. E o que você tem para dizer para a gente, a partir de que data, quando iniciou-se o isolamento aí? O isolamento oficial, até fiz algumas anotaçõezinhas para falar para vocês. No dia 16, iniciando no dia 18 de março, foi quando as coisas realmente fecharam. Não tinha mais a opção de ficar aberto ou não. O nosso premier, que eu posso colocar como um equivalente do governador, o governador de Ontário, ele estabeleceu o que era essencial ou não estar aberto, e era uma lista bem compreensiva. Muitas coisas poderiam estar abertas, desde que se qualificasse como serviço essencial. Ah, E uma coisa muito curiosa, as lojas de bebida e as lojas de produtos de cannabis, porque aqui é legal,
é liberado. O governo considerou esses dois tipos de loja como lojas de produtos essenciais pelo número de dependentes dessas substâncias que o país tem. Então, se essas lojas fossem fechadas e deixando essa comunidade Isolada. isolada e nessa situação de não ter o consumo da sua dependência, poderia causar maiores problemas com saúde mental e outros transtornos. E o governo aí demorou para poder instaurar os benefícios? Como funcionou? Não. Assim que nós tivemos a confirmação da pandemia, que foi, acho que a segunda semana de março, porque eu já estava de volta, foi quando o mundo declarou a pandemia, a Organização Mundial de Saúde. No fim daquela semana, o nosso premier, Justin Trudeau, ele avisou que teriam medidas de ajuda imediata e que nos próximos dias eles iriam anunciar. E essas medidas, eu tenho aqui alguns dados, se eu puder rapidamente explicar para você. Não, pode falar, Legal. Então, no dia 18 de março, o governo anunciou um pacote de 82 bilhões que seriam dispostos à população para ajuda nesse período. Até a data de hoje, 5.470.000 pessoas aplicaram para receber esse benefício, que ele pode chegar até $2.000 por mês durante 4 meses para quem pode comprovar pelo menos $5.000 de renda no ano anterior e uma redução dessa renda no mesmo período esse ano. Então, vamos supor que eu recebi $1.000 em março do ano passado. Se eu tive uma redução entre 15% e 30% em março desse ano, eu qualifico como uma das pessoas que podem solicitar o benefício. Desde que eu tenha recebido pelo menos $5.000, que eles tenham sido taxados, que você tenha pago seus impostos ao governo, aí sim você pode requerer o seu benefício. Então, Incluindo os imigrantes ilegais. Não. Primeiro, imigrante ilegal aqui no Canadá é difícil ter. Nós temos mais, são pessoas em transição de status. Não é como os Estados Unidos, que as pessoas chegam de férias na Disney e nunca mais vão embora. Aqui o critério é muito mais rígido para entrada e permanência no país. Então, quem está aqui em status transitório ou ilegal, como a senhora fez o comentário, e não são muitas pessoas, eu posso garantir, não tem acesso a nenhum benefício. E aí tem um controle me deu agora fiscalizatório, né? Maior, abrangente. Como que funciona isso aí? Para saber se as pessoas estão realmente aplicando e é devido? Porque assim, como a gente ouviu, né, outros países, a gente vimos que, por exemplo, a Alemanha, a gente viu que eles são, como a Espanha, eles têm um controle rigoroso sobre a população deles. Aí também é dessa forma? Sim. Como funciona? Sim. Vocês têm uma numeração? Como que funciona esse controle deles? Sim, nós temos um número com, eu costumo chamar do CPF canadense. Então, nós temos o número, sendo residentes temporários, como eu sou, ou residentes permanentes, ou canadenses, já porque nasceram aqui. Todos eles têm esse número e tudo é integrado. Então, se eu entro no site da Receita Federal Canadense para solicitar esse benefício, eu preciso primeiro entrar esse número e com esse número eles vão saber se eu trabalhei no ano anterior, mesmo se eu ainda não recebi os informes de rendimento da minha empresa. Eles já têm, porque a empresa precisou reportar para eles até o último dia de fevereiro desse ano. Então, mesmo que eu não tenha, eles têm como saber o quanto eu ganhei. E se eles verem que o que eu estou alegando não bate com o critério para que eu possa receber o benefício, automaticamente eu sou excluída desse pacote. Tá. A gente gostaria de saber sobre os contratos de aluguéis aí. Você tem alguma informação? Sim, não foi nada obrigatório, não foi mandatório, foi sugerido e o Canadá é conhecido por um país de gentilezas e
e essa integração humana de entender o problema e ficar juntos nesses períodos, que os aluguéis não fossem cobrados. Então, foi uma sugestão e muitos landlords, que são as pessoas que têm as casas e alugam, concordaram em não receber o aluguel nesses meses. Isso vai ser acertado depois. Primeiro, durante a crise, nós vamos resolver o que está acontecendo. Quando a crise acabar, vamos ver o que dá para fazer para recuperar dinheiro, economia e pagamentos. Algumas empresas como o Rogers, que é de telefonia celular, eles disseram que março não seria cobrado e se alguém não pôde pagar a conta de março, ela não teria o serviço cancelado, desde que comunicasse com a empresa de que está passando por dificuldades e precisa se adaptar nesse novo cenário. Mas mas eles mas em não, março, tipo, não taxaram, tipo, ó, um limite de uso para isso, para que essas não, pessoas tenham direitos. Não tem isso. não. E luz, gás, essas coisas, teve suspensão. Nada vai ser cortado, não teve suspensão de pagamentos, mas tudo que não for pago não vai ser cancelado, não vai ser cortado. E o nosso premier, o Doug Ford, também anunciou que nenhuma ordem de despejo vai ser executada de março para frente por pessoas que não puderam pagar o aluguel. Eu sei que você não é advogada, mas você sabe se o judiciário aí está funcionando ou está suspenso? Tudo está funcionando com critério de emergência e urgência. Então, tanto os escritórios de advocacia que tramitam com imigração ou com... acho que com imigração é o que eu posso melhor te dizer, porque eu sei como Sim. eles estão operando, é a critério de urgência. Então, se eu tiver um caso que eu não consigo voltar para o meu país, eu não consigo entrar no Canadá novamente, eles vão entrar e ajudar, mas não fazendo o expediente deles Tá. dentro do escritório. Consulado, a mesma coisa. Você tem alguma informação de benefícios para as empresas, pequenas, grandes empresas? Tem alguma informação? Sim, Eu falei pra temos. gente? Temos. A primeira coisa foi em março, então mês passado, foi aprovado a redução temporária de até 10% da folha de pagamento. Isso para as empresas. Então, as empresas, elas podem aplicar para reduzir 10% da folha de pagamento dos funcionários. Aí, ao mesmo tempo, essa mesma empresa aplica para outro benefício, que é para receber um subsídio de até 75% do salário desse funcionário. 75% no mês de março e você subsidia, né? A sua empresa vai subsidiar os outros 25%. E aí, no próximo mês, abril e maio, eles vão subsidiar esses 75%, mas você tem que subsidiar um pouquinho menos. Então, em vez de você subsidiar os outros 25%, você vai subsidiar 10%, significando que nenhuma pessoa empregada precisa ser demitida, mas vai ter essa equalização, o governo subsidia um pouco, a empresa paga o restante. Isso está restrito, por enquanto, a 3 meses, podendo se estender, dependendo do quanto essa crise durar. Sim. Mas existem programas já para que ninguém perca o emprego, mas ainda assim estamos em 7,8% de taxa de desemprego aqui no Canadá até o momento. Tá. E você enxergou isso com esse impacto, mesmo o governo dando benefício, que eles resolveram demitir uma massa ou não, ainda não? Você acha que esses benefícios que foram dados para as empresas, elas estão mantendo seus funcionários? Algumas empresas se desesperaram e demitiram logo de cara. E aí, com essas ajudas que o governo está aos poucos liberando e explicando, por exemplo, a Air Canada, que é uma das maiores operadoras de frota aérea do Canadá, demitiu uma quantidade grande de funcionários e após ter a confirmação do subsídio do governo, eles recontrataram 1.600 funcionários. Então, desde que dentro desse período de tempo
você recontrate o funcionário que você demitiu porque não havia provisão de ganhos. Agora, com esse subsídio, o governo ajudando a equalizar, você pode chamar de volta o seu funcionário. E quem receber utilizar esse benefício do governo? Tenho duas dúvidas. Sim. Uma, se vai ter que pagar, isso vai ser um financiamento, né? Ela vai ter que pagar para o governo ou não essa ajuda, isso é uma dúvida. E a outra dúvida é, ela tem que manter os funcionários depois? Eu não pesquisei tão a fundo como as empresas vão fazer, mas eu sei que quando uma empresa pega um empréstimo, não o caso do subsídio, né? O caso Tá. do empréstimo, ela vai ter até X% de perdão. Então, vamos supor, uma empresa que pegue 50 mil dólares de empréstimo, ela precisa pagar somente 40 mil, 10 mil vai ser subsidiado pelo governo também. Então, nós estamos vivendo algo aqui no Canadá que, assim, eles estão dando vários motivos para que a economia não pare, e quando tudo estabilizar é que eu acho que começa a entrar as linhas pequenas dizendo agora vai começar a ser devolvido, agora vai começar... Eu queria fazer mais uma pergunta que é um pouco Claro. fora, que uma pessoa fez aqui pra gente. O tempo está colaborando com a disseminação do vírus? Não necessariamente. Nós acabamos de sair do inverno, começou agora no meio de março, né? A nossa primavera aqui. Então, o que mudou foi entraram as multas por conta do distanciamento social, porque agora o tempo está ficando legal, já tem dias de sol, mesmo com 8, 9 graus, mas tem sol e as pessoas querem sair, por isso entraram as multas. Mas eu não acredito que o clima esteja ajudando ou piorando. A gente estava no inverno e quando o Covid começou, então para você confundir com um resfriado comum é muito fácil. E eu acho que os países mais quentes vai levar um pouco mais de tempo, somente por conta disso, tá chegando. Então, quando eu saí do Brasil, na minha visita durante o carnaval, eu lembro de um caso confirmado durante o carnaval. Muita gente falou, o carnaval deveria ter sido cancelado. Ainda era muito prematuro para ser cancelado no Brasil, na minha opinião, porque foi no meio de março que os casos começaram a proliferar, né, em São Paulo e no resto do Brasil também. E eles estão usando luvas, máscaras aí o tempo todo. O que você vê nas ruas? Luvas não são aconselháveis, porque se você toca um objeto com a luva e você está com a luva contaminada, o próximo objeto que você toca, você contamina. Então, a melhor dica é lavar a mão com a maior frequência que puder e álcool gel o tempo inteiro, que aqui também sumiu do mercado o álcool gel. Então, quem tem, quem não tem, divide com a família, porque nem com os amigos você pode sair distribuindo. E máscara, nós temos uma população muito grande de asiáticos aqui, e a cultura deles, eles usam máscara por conta de poluição e tudo mais. Então, a gente vê que essa população já saía na rua com máscaras mais livremente do que a gente que não está acostumado. Eu, desde que retornei do Brasil, tenho usado máscara para ir ao supermercado, não para pegar nada de ninguém, mas se eu espirro, as pessoas não ficam paranoicas ou que eu estou espalhando alguma coisa. E também é um jeito bom de você não pôr a mão na boca, que a gente toca o rosto o tempo inteiro sem perceber. Mas com a máscara e óculos é mais difícil você tocar o seu rosto, né? Sim. E o que você está sentindo nesse tempo que você está isolada, de isolamento? O que você está, para a gente poder dar uma finalizada, que eu acho que você passou bastante informações para gente. Eu queria saber o que você está sentindo com esse isolamento aí. As primeiras 2 semanas que foram as semanas da quarentena voluntária, acho que elas foram as piores, porque a gente ainda via as pessoas na rua, meio que normalmente vivendo suas vidas e a gente respeitando os 14 dias de resguardo. E quando a quarentena de verdade, a mandatória entrou,
aí não havia mais opção de você ficar chateado ou não. É assim, você está numa sociedade que você precisa ajudar e contribuir, que é ficando em casa que é como isso vai acontecer. E a maioria das empresas adaptaram para as pessoas trabalhar de casa. As empresas de internet, elas disponibilizaram uma banda larga maior para as pessoas, porque elas estão trabalhando em casa. Então, as pessoas que perderam o emprego são pessoas com trabalhos como, por exemplo, servente num restaurante, atendente em loja de roupa, mas profissionais qualificados que têm possibilidade de trabalhar da sua casa com o seu computador, essas pessoas não foram tão atingidas como essas pessoas de trabalhos mais básicos. E você sabe me dizer também, referente a qual é a taxa de desemprego que eles têm de previsão ou não? Hoje nós estamos em 7,8. Eu posso rapidamente te contar como foi ano passado, para a gente comparar. Porque ontem na Alemanha, Uhum. ontem não, né? Na sexta-feira fizemos naAlemanha com a Renata, ela disse que lá tem uma previsão de 1 milhão de desempregados. Uau, é muita gente, Então é né? muita gente, já fizeram uma previsão já pós-crise. Eu Aí tô tem até algum tentando dado de buscar. previsão? Você conseguiu? Eu consegui a atual, que é a 7,8% da nossa população. É bem Isso. pequena, né? A gente considera isso muito grande aqui. É? Então, geralmente a gente fica entre 4%. Tá. É, então. So, estimated unemployment, eles estão aqui. Nós crescemos. Não tenho previsão. Eu acabei de entrar no site oficial, eles ainda não colocaram a estimativa, eles só contam pra gente qual a situação atual. Mas certamente eu posso te dar essa informação e na descrição do vídeo a gente pode. É bom saber, né? Porque o que nós estamos vivenciando e vendo aqui no Brasil é que todo mundo acha que só nós estamos passando por essa dificuldade. E Não, com esse trabalho, esse projeto que nós fizemos aí, vendo lá dos Estados Unidos, Espanha e Alemanha e agora no Canadá, nós estamos vendo que isso está sendo uma dificuldade mundial mesmo, não é uma uhum, coisa do Brasil, né? É uma coisa que está todo mundo passando. No não. entanto, o seu exemplo do papel higiênico, sem eu te falar, foi a mesma Foi o coisa mesmo. aqui na Alemanha. E quando a Renata falou para a gente da Alemanha, a gente ficamos assim, gente, como assim? É a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil. Só que Sim. isso já se estabilizou aqui, as pessoas já se acomodaram, já não está tanto nessa. É que é aquele negócio. Agora o que está acontecendo aqui, está tendo uma dificuldade grande, é que as pessoas continuem dentro de casa. Uhum. O governador nosso aqui, ele está rastreando todo mundo pelo celular para ver se as pessoas estão saindo de casa. E ele falou que o bom seria 70% de pessoas dentro de casa. E aqui caiu para 55%, chegou a 49% só dentro de casa. E o Sim. restante todo circulando. Mas E aí eu isso creio, aumenta, né? eu creio que o Brasil não esteja apresentando números reais no momento por falta de teste. Porque a gente está passando pela mesma coisa em Ontário. Ontário não está testando o suficiente. Nós ainda não testamos 10% da população para ter certeza de números E reais. vocês têm, você já tem já uma perspectiva de quando vocês vão sair desse isolamento? Não? Vocês têm essa questão de mortos? Você tem aí o número? Temos. Um, o que nós sabíamos até sexta-feira passada, antes da Páscoa, era que ficaríamos em quarentena obrigatória até o último dia de abril. Hoje, o nosso premier, que é o governador de Ontário, anunciou que vamos estender por mais 4 semanas. Então, de hoje, foi anunciado que o previsto é que 11 de maio é que a vida começa a voltar ao normal, se não acontecer nada mais no caminho. Aqui nós temos três semestres de 4 meses de aulas.
Então, vai começar agora o semestre de spring, que é de primavera para as pessoas, né? Para as Tá, crianças. tá. Então, já sabe-se que não tem uma data correta para iniciar as aulas nesse. E os empregos também de verão, que eles chamam, né? Os summer jobs, também podem aplicar, porque as pessoas vão sofrer com isso. Tudo vai estar fechado, restaurantes, pontos turísticos, E o que que tudo vai você fechar. acredita, o que que você acredita, nós que vamos entrar agora pro inverno, né? Eu É, acredito, eu acredito que vocês vão ter mais casos expostos do COVID, com certeza, porque vem junto com a temporada de resfriados e gripes. Então, mesmo que você tenha sido vacinado para a gripe desse ano, não é a mesma cepa. Então, você até pode pegar uma gripe mais leve, mas o COVID não existe remédio, não existe vacina até o momento. Se você pegar e estiver no grupo de risco, precisa ir para um hospital. Se você estiver num grupo saudável, como a gente aqui, dentro dos 20 a 40 anos, isolamento, se confirmado, né, a doença, mas ficar em casa hoje é a melhor prevenção. e o número de mortos aí tem. Sim, então esses dados são de ontem, nós não temos o fechamento ainda do dia hoje, Tá mas ótimo. ontem nós tivemos 24.380 casos confirmados em todo o Canadá, 717 mortes e 700. 717 mortes no Canadá inteiro. Tá. E 7.172 casos confirmados de recuperação. E aqui Tá. em Ontário, que é a província que eu tô, nós tivemos Sim. 7.470 casos confirmados, 291 mortes e 3.357 casos confirmados de recuperação. Tá. É um número bom, né, de recuperação. Sim, sim, nós estamos num número legal de recuperação. A nossa curva, ela já está tendo um platô, ela ainda não caiu, mas já está tendo um platô, o que é bom. Tá. Quando a curva está subindo, ela é ruim, mas se ela subiu e agora ela está aqui, é porque ela vai começar a descer. Mas, de novo, eu digo, eu só acho que essa curva não é maior por conta do número de testes. Se mais pessoas forem testadas, os números vão ser maiores, tanto aqui quanto aí. Mundo, né? O mundo, né? Mundial isso aí, né? A Então, os dificuldade Estados de vida. Unidos, hoje, que é considerado o epicentro dessa epidemia, mesmo tendo começado mais tarde do que a China ou outros países que iniciaram, né, os casos, eles têm mais acesso a testes, é o que eu acredito. Por isso que os números deles são tão alarmantes. Eles estão testando mais pessoas do que outros países e províncias, na minha opinião. Bom, Jennifer, gostaria que você desse agora seus posicionamentos finais, para mim Uhum, poder debater com a doutora Suelen também, né? Para não ficar uhum. cansativo. Queria agradecer profundamente você estar contribuindo com a gente aí, mas, por favor, dá seus ponderamentos finais aí. Eu agradeço o convite. Você sabe que eu adoro conversar, o que eu puder passar de informação e cultura para as pessoas é minha missão de vida. Um, Meu posicionamento pessoal é que essa crise de saúde não, ela é uma crise humanitária, ela não é uma crise política. Então não existe partido de direita ou esquerda que quer que essa crise aconteça ou não. Eu acho que quando os dinossauros tiveram os meteoros caindo, eles não falaram, meu Deus, a economia, sabe? A gente É, está num momento de preservação, sabe? Eu entendo que a economia não pode quebrar, eu dependo do meu emprego, você depende do seu emprego, mas o quanto vale uma vida, sabe? Então, eu optei por trabalhar em casa, eu optei por resguardar a minha quarentena. Faz mais de um mês que eu não vejo meus amigos, família aqui, mas e todo mundo com a mesma mentalidade. É a única forma de controlar essa epidemia é ficando em casa. Isso eu acho bem legal. Eles estão respeitando muito isso aqui. muito bacana. Mais uma vez, muito obrigada. Em meu nome, da doutora Suelen, da doutora Aline, que está participando com a gente aqui, doutora Thais, Uhum.
a Renata da Alemanha, porque é um projeto bacana, que a gente enriquecedor para todo mundo. Então, acho que estamos muito gratos pela sua disposição de estar aí dividindo com a gente o que está passando aí. E em breve a gente possa voltar para você estar dizendo para a gente que vocês estão fora do isolamento. Porque a nossa esperança é que alguém saia, que até agora ninguém saiu. Uma última coisa, se eu puder, o site do Itamaraty, né, que controla a entrada e saída de brasileiros em outros países, a semana passada, o site do Itamaraty está recomendando que viajantes que estão aqui no Canadá retornem ao Brasil, porque a maioria dos voos que faz Brasil-Canadá, eles não são voos diretos, eles são voos que param ou nos Estados Unidos, ou no Panamá, ou no México. E esses países, por conta de restrições de entrada e saída de viajantes, por conta dessas novas leis de fronteira, se você para nos Estados Unidos, num voo para retornar ao Brasil, mas você não tem o visto dos Estados Unidos, nem que seja o visto de trânsito, você vai voltar para o país que você saiu. Você não vai chegar no seu país, que é o Brasil. Então, fiquem espertos. Se vocês tiverem viagem marcada, conversem com seus agentes de viagem, só para ter certeza que o país de entrada vai permitir a sua entrada e se o Brasil vai permitir a sua volta, porque tem voos disponíveis ou que o consulado, não o consulado, perdão, que a fronteira daquele país está permitindo esse intercâmbio de pessoas. Então, é importante ficar seguro nesse período, enquanto tudo muito incerto. Então, se a gente tinha que checar antes, tem que checar 6 vezes mais agora. Muito bacana. Muito obrigada, foi muito enriquecedor todas as informações que você trouxe pra gente aí. E espero daqui a um tempo a gente poder estar voltando de novo aí e expondo outra realidade. Com certeza. Torço para isso. Um beijão. Um grande beijo. Encerra para mim aí, para a doutora Suelen entrar. Sim, estou fazendo aqui. Tá bom? Todo mundo lavando a mão em distância. Um beijo. Um beijo, tchau. Tchau, tchau. Vamos chamar agora a doutora Suelen. Estou aguardando a doutora Suelen para a gente poder estar enriquecendo esse trabalho nosso. Olha, quase que a gente ficou às 3 aqui, você viu, né? Pena que ele não deixa ficar nós 3, né? Seria muito mais interessante. Só deixa o gostinho, né? Mas a gente vai fazendo nesse formato aí de intercalando, né? Então, doutora Sueli, o que você achou aí, seus impactos aí da Covid lá no Canadá? Eu achei muito esclarecedor. Ela trouxe muitas informações pra gente, para todos nós. E a gente percebe, Natasha, que não é só o Brasil que está enfrentando esse tipo de dificuldade. Isso porque hoje a gente encerra um ciclo que a gente começou lá na Espanha com a Aline. Então a gente percebe que tem diferenças, óbvio, de números, de gestão, de benefícios. Alguns dão mais, outros menos, mas você percebe que as decisões estão sendo tomadas paulatinamente, de acordo com o que vai acontecendo. Então não é só a gente. Óbvio que você viu que o número de mortos no Canadá, como ela se referiu, eu achei até que baixo comparado com outros países. E eu creio que é por conta do isolamento. Creio que, assim, a minha opinião, a minha visão de tudo que a gente tá conseguindo enxergar. Porém, é inevitável a crise, mesmo nos países de primeiro mundo. Isso a gente já percebeu. Números de desempregados, empresas fechando, porque percebe que ela falou que algumas empresas, mesmo com benefícios, no começo elas se assustaram e saíram demitindo. Então, isso é normal, é o ser humano. Você fica com medo de não conseguir honrar com as contas. E o que você faz? Já vou encerrar logo de vez para não ter maiores problemas no futuro. Então, assim, a gente percebe que é um problema praticamente mundial e que as atitudes estão sendo tomadas paulatinamente e a gente tem que fazer o que agora? Ficar atentos
a essas mudanças, ao que está dando certo lá, o que não dá, para que a gente possa saber até como a gente deve se posicionar. No mais, é ter calma agora, ficar em casa e torcer para que tudo isso passe, porque É, até passar. ela foi bem incisiva, né? Que a diferença é mesmo o isolamento, né? Que lá Isso. todo mundo contribuiu com o isolamento. E essa contribuição e a ajuda também da modificação do tempo é o que auxiliou eles, que nós estamos vendo ao contrário, né? Isso. Nós estamos com um tempo bom, indo para um tempo ruim, né? Está indo para caindo a nossa temperatura e as pessoas estão desacreditando no isolamento. Sim. E o interessante é que ela, assim como a Renata falou, lá da Alemanha, eles estão esperando o verão, um tempo melhor para sair. Então, eles têm essa dificuldade. Hoje, infelizmente, eu tive que sair para a rua, tive que ir na farmácia e fazer algumas coisas que não tinha jeito de não sair. E eu realmente observei, eu estava de máscara e eu observei que muita gente estava na rua passeando, de conversar com a pessoa do lado, sem nenhum tipo de cuidado. Muitas pessoas que não estão acreditando. Então elas vão até o mercado, você percebe que lá elas estão mais passeando do que realmente indo para comprar alguma coisa. Na fila, elas não respeitam. Se não tiver nenhum funcionário que fale, elas não estão respeitando a distância. E o que eu gostei é que a Jennifer falou que até multa eles estão dando para o distanciamento. E eu acho que Você é imagina, se o interessante. Canadá, que é uma cidade de referência, de organização, você imagina se lá eles chegar ao ponto de aplicar multa, por que não chegar aqui, né? É, Porque, infelizmente, muita gente não está acreditando no que está não está. acontecendo, né? Ainda está Não. duvidando. Eu acho que dificilmente a gente vai sair dessa antes de agosto. Essa já é a minha visão, acho que pelo que a gente está vivenciando, foi o que ela falou, né? Os Estados Unidos tem muita numeração, muito grande número de pico, né? Estão falando aí que a Covid do Brasil está É a previsto para Jennifer, mais junho. que vai ser em É um maio, é. pico de dengue, é. Então, mas eu acho assim, a gente tem um número muito grande. É, lá nos Estados Unidos tem um número maior de testes, né? Que aqui nós não Isso. estamos tendo. Então, esse número só vai crescer. A gente tem dados, né, aí que na 25 de março, também acho que na região aí, você que é do Brás, né, que está tendo bastante lojas fechando, né, entregando ponto, Sim. infelizmente. Então, tem esse pessoal que está desesperado e já está já agindo desse jeito, né? É. Também. Até, Natasha, vale salientar que aquele projeto de lei aqui que a gente tinha, que falava sobre a suspensão do aluguel, enfim, ele ainda não foi. Ele sofreu várias alterações, várias emendas. E o que está previsto agora, que ainda não foi publicado, é só não ter despejo, a não ser que seja para uso pessoal da família, né? Assim, emergência, então ok. Mas só isso, ou seja, vai depender agora do relacionamento, da conversa entre o locador, o locatário e o locador, porque não há nenhuma previsão realmente sobre isso. Legal, não há. Por quê? Já tendo em vista essa mentalidade de vai ficar difícil para um, vai ficar difícil para outro. E ela falou que lá eles sugeriram também isso. Mas o pessoal meio que adere, tem essa Lá eles sensibilidade. já aderiram já, né? Aqui eu tenho vários. Mas vai ter uma cobrança futura. Vamos ver Sim, como mas vai ser cobrado. aqui não houve essa imposição legal e eu já tenho vários clientes que ficam me questionando. Porque o proprietário não quer Mas o negociar, não projeto ele quer. chegou, ele passou, né? Ele passou Só pela que com Câmara, várias emendas. com vários E o emendas, só que ainda ficou tá. a título de aluguel é só não haver despejo. Aí depois você negocia o que ficou pendente lá na frente. Na verdade, o ideal, até eu tinha posto em pauta que o ideal nesse momento é que as pessoas procurem o advogado deles de confiança e já inicie uma tentativa amigável extrajudicial com os locatários. Porque você precisa demonstrar para ele o que você está passando.
E ele precisa entender também o que você está passando, porque é uma troca. Ninguém quer trocar de inquilino. Porque a maioria, aquele inquilino que está há muitos anos, né? Ele também precisa ter esse momento de contrapartida dele. Não que vai deixar de pagar, porque eu acho que deixar de pagar é uma Não dá. coisa. Não tem. Eu acho que quem é proprietário não vai aceitar. Mas talvez de estudar, de suspender alguns meses para depois receber isso diluída, que é o que está no projeto. Era o que estava no projeto É o que está no inicialmente. projeto. Mas Isso. que eu acredito que ainda possa ter sucesso. Vamos Possa ter esperar. sucesso, porque é o que porque o volume é muito grande. Ninguém quer É. ter os seus imóveis também. Se não adianta nada também você não receber e não ter inquilino, né? Mas acontece também que tem que ter o bom senso de ambas as partes. Por quê? O que, que adianta também você dificultar a vida do inquilino, ele ter que sair daqui 2 meses, 3 meses, quando isso tudo acabar, devendo uma fortuna, se a economia do país vai estar comprometida. Então, ou seja, a probabilidade de você alugar em seguida dessa crise o seu imóvel também não vai ser fácil, você concorda? Então, tudo isso tem que ser pesado. Eu concordo e concordo com mais uma questão aí. Os aluguéis provavelmente irão cair os valores. Então é muito melhor você acordar com a pessoa que ela pague esse Isso. valor desses meses ainda nesse valor do que você simplesmente achar que vai conseguir manter esse aluguel nesse valor. Exatamente. Porque isso em 2000, acho que foi em 2013, 2012, nós já vivemos isso, né? Que os aluguéis, eles deram uma queda gigantesca. E isso, infelizmente, vai acontecer, porque a renda de todo mundo vai cair. Exatamente. É isso que todo mundo tem que pensar. É a hora de todo mundo Ah, a Jenny ceder tá um falando que é pouco. uma bolha de hipoteca. É, com certeza. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é a hora da gente colocar a mão na consciência, pensar como seres humanos. A gente precisa estar antenado, que acho que foi isso que a gente propôs, idealizou, é fornecer informações, é dizer para todo mundo que está nos assistindo. Não é só no Brasil, são em praticamente todos os países, alguns mais, outros menos, mas precisa da colaboração do governo, do Estado? Sim, precisa, mas precisa também da contribuição de cada um de nós, seja não saindo, seja abrindo mão temporariamente daquilo que era um direito para favorecer o outro. Equilibrar, você não precisa abrir mão de tudo, mas você pode ceder por um tempo, você pode cobrar lá na frente. Enfim, tem uma série de possibilidades que podem ser pensadas e adotadas sem prejudicar o próximo. E aí, se todo mundo colaborar, a recuperação da economia depois não vai ficar tão difícil. Agora, se todo mundo ficar segurando a mão sendo egoísta, essa recuperação da economia vai ser difícil para todo mundo. Com certeza. Eu queria agradecer, fazer os agradecimentos para a gente poder não se estender tão longo, porque já estamos já com 48 minutos hoje. Deus dizer uma live maiorzinha, né? E queria agradecer a doutora Aline, a doutora Thaís, Doutora a Renata. Renata, a Jennifer, pelo esse trabalho maravilhoso que nós fizemos aí de expor, né, a situação de cada local. Quero agradecer a doutora Suelen, que acreditou nesse projeto também, que batalhou bastante, fazendo aqueles posts lindos pra gente. Foi tudo o trabalho dela, não é meu, porque eu não sou boa disso. E agradecer porque, assim, no fundo, esse trabalho acalmou a gente também. Foi Também, com uma certeza. terapia. É. Foi uma terapia muito bacana, porque acalmou nós mesmos do que a gente estava vivenciando aqui. Saber que isso está acontecendo no mundo e não que, como a mídia tenta passar para a gente, que isso é uma política, isso acalma o nosso coração. Porque não adianta nada a gente só saber das medidas, modificações e não saber como vai ser aplicado. Porque tudo, apesar do aluguel, a gente já tem um pouco de noção do que pode vir a acontecer, mas muitas situações que vai vir a acontecer, a gente vai ter que ver como vai funcionar nos outros países, porque infelizmente o judiciário também se espelha lá. Nós sabemos que tivemos várias alterações na parte da área do direito do trabalho, mas que tem
todo o judiciário também contrário a essas modificações que foram colocadas. Exatamente. Então, o que a gente vai ter isso no futuro? A gente vai ter que aguardar ainda o que a gente vai ter de respostas aí lá dos outros países, né? Futuramente, para a gente poder estar aplicando. Eu quero agradecer imensamente a todos que ouviram a gente, pelo carinho, por dedicação. Queria agradecer a doutora Priscila, estou falando doutora na minha boca, a Priscila, minha amiga também, que ela colaborou comigo para poder abrir a página do YouTube. Nós vamos estar repostando esses nossos vídeos no YouTube, na página @reimeadvogado e também da Sueli Colombo, que também tem lá na arroba, né? Lá é só Não, direto. é Suelen Colombo. Inscreva no nosso canal. Nós vamos estar fazendo novos vídeos sobre outros assuntos futuros agora. Aliás, muito interessante. Já deixa o gostinho aí, Natasha. Já vamos deixar o gostinho aí. Para você que é profissional de qualquer área, fique atento, porque nós vamos abordar exatamente isso. Como Eu já que o tenho, direito... já tenho. Já tem uma pessoa que já aceitou falar com a gente. Já tem uma dentista, a doutora Caroline Castilho. Olha, gente, Ela a já gente está já em pauta para fazer conosco sobre os impactos da Covid na área dela da saúde. Tem uma médica também que eu estou conversando. Então, nós vamos aí adentrar aí a essas áreas. E também tem um colega chamado Bruno, que ele trabalha com a parte de companhias aéreas, tá? Ele tem projetos com essas empresas. Ele também quer falar sobre esses impactos que vêm acontecendo aí na vida dele. Então, ele já mandou para mim aí. Eu falei para ele que nós vamos agendar e vamos ter bastantes informações novas. Vai ser bastante satisfatório esse nosso projeto. Vai tá bom, sim. doutora? Eu vou te dar a palavra para você poder encerrar, porque senão a gente vamos fazer 1 hora de live. Tá bom. Eu agradeço todas as participações da Aline, da Thaís, da Renata, da Jennifer e em especial a você, Natasha. Pera. Marquinhos, para terminar, que meu filho tá querendo participar, gente, no final, tá? Agradeço muito. Tá terminando, segura. Agradeço as mulheres que estão unidas, assim, uma ajudar a outra, a incentivar a gente a crescer. É só agradecimento, só gratidão por todos vocês e vamos torcer para que tudo isso passe logo e a gente possa voltar melhor ainda para os nossos escritórios, para o nosso trabalho, para sair desse isolamento. Tá bom? Então, me desculpem, meu filho queria participar da live. Me perdoe, isso é, ele você vai falar. Imagina, normal, é a vida real. É o filho, é o cachorro, é o marido, todo mundo querendo participar da live. Isso aqui tá virando já um bastidor já. Então tá bom, muito obrigada, viu? Um beijo para todos. Beijo. Viu? Muito obrigada. Beijo, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. A gente faz um vídeo, né? Isso. Tchau.